Você tem corrido atrás do seu propósito ou atrás do sucesso? Saiba que sucesso e propósito são coisas muito diferentes. Mas afinal de contas, o que é sucesso, o que é propósito que a gente tanto ouve falar? Muitas vezes buscamos o sucesso que é para agradar outras pessoas, que é para agradar o nosso ego e deixamos de buscar o nosso verdadeiro propósito, que é aquilo que agrada a Deus. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos o que é propósito, onde encontrar o meu propósito. Muitas vezes o nosso problema, a nossa maior dor é a porta de entrada para que Deus revele o nosso propósito. O nosso propósito é algo que vai beneficiar outras pessoas e não somente a nós. Muitas vezes nós buscamos muito o sucesso para recebermos aplausos, para sermos admirados ou para termos mais riqueza, quando na verdade o que realmente importa é que nós estejamos cumprindo o nosso propósito, o motivo pelo qual Deus fez cada um de nós, o porquê de Deus. Cada um de nós foi feito com um propósito especial. Fomos esculpidos especialmente para determinado propósito e muitas vezes ficamos correndo atrás do vento, correndo atrás do sucesso, dos aplausos, da aprovação de outras pessoas e deixamos de cumprir o nosso verdadeiro propósito. Para nos ajudar a descobrir o nosso propósito real, em Lucas 15 nós encontramos o próprio Jesus contando para a gente a parábola do filho pródigo, que é quando ele nos diz qual é o nosso verdadeiro propósito. Na parábola, ele conta que um homem tinha 2 filhos e o mais novo disse ao pai: "Quero a parte da minha herança." Assim o pai repartiu a herança e ele foi embora. O filho não demorou muito tempo, ele foi para uma região distante e ele gastou irresponsavelmente todos os seus bens. Depois que ele tinha gasto tudo, houve uma grande fome naquela região e ele também começou a passar necessidade. Por isso ele foi se empregar com um cidadão da região e ele foi cuidar de porcos. Ele percebeu que para ele não davam nada, ou seja, ele comia a comida que os porcos comiam. E ele se lembrou que na casa do pai dele havia muita prosperidade, que os próprios empregados comiam muito melhor do que ele que estava ali. Tendo essa reflexão, ele decidiu voltar para a casa do pai dele. Ao chegar de volta para casa, ele pediu perdão para o pai dele e ele disse que ele não era mais digno de ser chamado de filho e pediu para que o pai tratasse ele como um dos empregados. O pai o abraçou, cheio de compaixão, e pediu para que preparasse um banquete, uma festa para receber aquele filho que havia voltado. Assim, para nós é preparado uma festa. O céu entra em festa quando cada um de nós resolve voltar para Deus, voltar a seguir a palavra de Deus, voltar a seguir aquele caminho que Ele planejou para nós. Afinal de contas, este é o grande propósito da nossa vida. Nós podemos correr atrás de tudo, correr atrás de sucesso, correr atrás de fama, mas na verdade, o que realmente nós precisamos correr atrás é do nosso propósito. E o nosso propósito é nos reconciliarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, que muitas vezes nós, por ganância, por egoísmo, nós nos afastamos, buscando
coisas que nós não vamos encontrar no mundo, e sim somente em Deus. Algumas pessoas podem até alcançar o sucesso, mas sem Deus nada importa. Em Provérbios 16 nós encontramos: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, ou seja, tudo que você conseguiu, tudo que você tem, é porque Deus permitiu que você tivesse, mas Ele tem um propósito para você cumprir, algo que só você pode fazer. Na Bíblia, em Mateus 6, 19 a 21, encontramos: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus não quer que a gente faça votos de pobreza ou que a gente não busque por uma vida melhor, ter mais dinheiro, ter mais conforto, para que nós possamos assim ajudar outras pessoas e contribuir mais. No entanto, o que ele diz é que o dinheiro não seja o foco, não esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós encontramos na Bíblia muitas pessoas prósperas e que também cumpriam os propósitos de Deus por meio do seu trabalho. Na Bíblia, em Atos 16, encontramos: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio e esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, que se chamava Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Ou seja, numa das jornadas de Paulo, ele encontrou Lídia. Lídia era uma mulher, era uma empreendedora, era uma mulher que vendia tecidos e era uma mulher muito bem relacionada. E ela teve o coração aberto por Deus para receber a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela disse: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Ou seja, ela abriu as portas da casa dela para que Paulo e os seus amigos ficassem hospedados lá, para que pudessem evangelizar naquela região durante um determinado tempo. Ela era uma mulher de sucesso, sim. Ela era comerciante, era empreendedora e ela deveria conhecer muitas pessoas importantes naquela época. Mas o que mais importava é que ela tinha Deus no seu coração, na sua vida e nos seus negócios. Podemos dizer que Lídia foi ousada ao oferecer a sua casa para que Paulo e seus amigos ficassem lá. Ela era hospitaleira, uma mulher temente a Deus e que queria ficar perto de pessoas que também estavam andando com Deus. E ela estava com mente aberta para cada vez aprender mais, para cada vez amadurecer mais espiritualmente. Lídia era uma mulher de sucesso, mas que ela tinha um propósito, que era contribuir para a obra de Deus. Por isso ela transformou a sua casa num quartel-general, onde Paulo e seus amigos pudessem ficar para que eles fossem pregar o evangelho naquela região. Com isso, ela cumpriu o propósito de Deus, que era ajudar a ganhar almas para Jesus. Ou seja, não importa o que nós fazemos, Deus nos dá dons e talentos para que por meio deles nós atinjamos o propósito que Ele tem para nós. Este é o verdadeiro propósito que agrada
a Deus. Por isso, não se preocupe só com o sucesso para agradar outras pessoas. Se preocupe em focar no seu propósito, o propósito que Deus tem para você, para que você possa agradar a quem mais importa, a Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenha um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã!